O livro de Daniel. Ele é um livro profético, ele é um livro escatológico, e eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus tem dado para mim nesse momento. Ele tem me dado, eu quero compartilhar ela com você, e eu sei que Deus vai falar com você. Um dos livros que eu mais fiquei apaixonado quando eu dava aula de Antigo Testamento era o livro de Daniel. Porque sabe qual era o tema de Daniel? 19, 20 anos dando aula de Antigo Testamento. O livro de Daniel era a soberania de Deus na história mundial e na história universal. E isso me fascinava, porque hoje nós precisamos falar um pouco disso. Hoje precisamos falar disso, porque nós precisamos acreditar naquilo que a palavra de Deus fala, sabe? De que Deus está no governo. Não abra sua Bíblia agora, mas a Bíblia diz em Jeremias capítulo 10, 7, o profeta chama ele de Rei das Nações. Quem não te temerá, Rei das Nações. Salmo 22, 28, o salmista fala, ele atribui a Deus esse título, Rei das Nações. Salmo 22, 28. E Apocalipse 15, 4, também a Bíblia chama também Rei das Nações. Então eu quero primeiro que a gente comece, antes de qualquer palavra, dizendo para você, o nosso Deus, Ele é o Rei das Nações. Amém. Nós sabemos pela palavra que lá no início, Deus, através do seu Espírito Santo, que é o executivo da Trindade, Deus dava a ordem e Ele fazia. Então, todas as nações foram criadas pelo Espírito Santo de Deus. Cada uma delas, cada continente. Eu quero hoje falar um pouco disso com você. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 2. Eu acho esse texto muito poderoso. Eu quero ler com você. Não dá para ler todo, porque nós precisamos ganhar tempo, mas eu quero fazer algumas menções depois que eu ler esses dois versículos. Daniel 2, versículos 44 e 45. Acharam? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Capítulo 2, versículo 44 e 45. Mas nos dias deste rei, o Deus dos céus, suscitará um reino que não será jamais destruído. Aleluia! Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Eu quero começar hoje falando um pouco sobre essa revelação que Deus deu o sonho a Nabucodonosor e que foi revelado por Daniel. Então, eu fiz com a cronologia, até uma sequência cronológica. Por exemplo, a China, historicamente, ela existe há cerca de quase 4 mil anos, há 4 milênios. A China já tinha, eu não quero entrar nos méritos, nos detalhes, nos pormenores, que nós não temos tempo para isso, mas há 4 milênios, a China ela já existia. Juntamente com ela, no ano 3000, entre 3000 e 4000 também, o Egito também era um outro império também que tinha uma certa influência já naquele período da antiguidade. China e Egito, elas já existiam desde aquele tempo. Eu não quero me prender nisso, eu quero me prender na revelação de Daniel. E depois do Egito, tem um que já nos interessa, o Império Assírico, o Império da Assíria. Porque o Império da Assíria, no ano 2600, também ele já existia aproximadamente, tudo aproximadamente, porque quando a gente fala de datas, fica complicado você falar com exatidão das datas, é muito complicado, mas aproximadamente 2600, o Império Assírio já existia, mas ele vai atingir o seu apogeu
ele vai atingir a sua grandeza em 1250, 1260, e ele vai reinar até o ano 612. Por que eu estou falando isso? Eu estou pulando a China, estou pulando o Egito, estou pulando a Síria, porque a Síria vai atingir também o seu auge de império, a nível de 1250 e 60 até 612, onde exatamente começa a revelação de Daniel. Então, Nabucodonosor, ele teve um sonho, e nesse sonho ele teve um sonho de uma estátua. E pessoas até morreram, pessoas que não, os magos, os encantadores, que não conseguiram trazer a revelação da estátua, foram assim, de certa forma, punidos também, porque o rei estava ansioso para saber, que aquele sonho incomodou ele. A Bíblia diz que algumas noites ele não dormia, porque ele estava encucado com aquele sonho daquela estátua. Mas alguém disse para ele que naquele império tinha um judeu, tinha um jovem, sabe, chamado Daniel, que ele tinha a unção da revelação, que ele era um homem que podia trazer uma resposta ao rei Nabucodonosor. Então ele manda chamar Daniel. Ele conta para Daniel o sonho da estátua. Daniel, eu tive um sonho com a estátua. A estátua era o seguinte: a cabeça era de ouro, o peito e o braço de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés, parte ferro, parte barro. E ele falou, você tem um prazo, vai. Daniel falou, me dá um prazo que eu vou orar e o meu Deus vai trazer uma revelação. Então a primeira coisa que eu quero falar de prosseguir é que eu quero que a gente hoje esteja aberto para receber uma unção do céu, uma capacitação do céu, para nós podermos entender os dias de hoje. Nós entendermos, não é mais do que só entender o que está acontecendo, mas fazer uma leitura. São tantas vozes, são tantas coisas, sabe? Como igreja, entendeu, pessoal? Nós precisamos capturar o coração do Espírito Santo para nós sabermos exatamente o que o céu está fazendo e o que ele quer falar com a gente. Qual o próximo passo para a igreja nesses tempos? Precisamos saber. Não basta só especular. Não basta só a gente querer ficar de especulação em especulação, ouvindo muitas vozes, muitas palavras. Semana passada falamos do lugar secreto. E hoje eu quero te incentivar para você permanecer e prosseguir indo para o lugar secreto, porque ali o céu vai falar alguma coisa com você. Tem alguma coisa do céu preparada para você. Aleluia. Agora, por que eu fiz questão de pegar do ano 4000 para cá? Porque você começa a perceber, uma coisa que eu escrevi aqui muito interessante, em qualquer lugar que você anda, em qualquer seminário teológico, você pode ser na Dinamarca, Estados Unidos, Espanha, nos continentes, por onde você andar. Quando chega no livro de Malaquias, todos nós aprendemos, e eu ensinei muito isso, que de Malaquias até o Império Romano ali, no primeiro nascimento de Jesus, eles chamam do período do silêncio de Deus. Nas Bíblias tem uma página em branco para tipificar, para simbolizar o silêncio de Deus. Tem umas que é tem 2, 3, 3, 4, né? Mas tem folhas em branco para simbolizar o silêncio de Deus. Então a gente fica ensinando. A sensação que a gente tem é que parece que Deus ficou 4 séculos mudo, surdo, em silêncio, e a gente fica ensinando isso. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou te dizendo a partir dessa noite que Deus não pode não ter falado. O último profeta foi Malaquias até o nascimento de Jesus. Mas eu quero te falar uma coisa. Sabe, eu estava falando com o Bebel aqui, os mudos, eles têm a linguagem de sinais e códigos. Eles não falam, mas têm sinais e códigos. E Deus também, nesses 400 anos, ele pode não ter levantado um profeta para falar, mas ele também teve seus códigos e seus sinais. E esse texto de Daniel vai dizer que Deus, na verdade, nunca se calou. Que Deus, na verdade, não ficou de braços cruzados 4 séculos. Ele estava ali governando a história. Ele estava no fundo, sabe? Deus está em silêncio, Deus não está fazendo nada. Eu quero te desafiar hoje a acreditar, baseado na história, sabe? Até secular e bíblica, que existe um Deus que ele nunca deixou de trabalhar em favor do seu propósito. Amém. Então vamos ver, quando passa os impérios primitivos, antigos, a China,
o Egito, e vai descendo, porque a gente sabe que é uma ordem decrescente, a sequência cronológica vai descendo, e diz que chega no Império Assírio. O Império Assírio, ele como outros impérios, eles eram as grandes potências da época. Ninguém jamais cogitaria naquela época dizer que o Império Assírio seria destruído, que a Síria seria destruída, que eles eram muito poderosos, como hoje a gente olha para algumas nações poderosos. Como hoje a gente olha para... Obrigado, Regina. Como hoje a gente olha para algumas nações, e a sensação que você tem é que parece assim, tenta-se passar uma mensagem de que os homens estão no governo, de que o mundo vai ser do jeito que eles querem. Não vai ser. Aleluia. Não vai ser. Não vai ser do jeito que os homens querem. Por mais poderosos que eles pareçam ser. Não vai ser. Porque no final das contas o Rei das Nações é o Senhor. Ele é chamado Rei das Nações. É Ele quem governa as nações. Ele é quem leva as nações para onde Ele quiser e faz o que Ele quer. Então eu quero hoje ativar a sua fé. Para que você acredite que quem está no governo da história da humanidade é Deus. E que tudo no final vai cooperar para o bem daqueles que o amam. Eu quero dizer para você, de 1260, 50 até o século 6, 612, sabe, a Síria dominava. Se você pegar a história da Síria, você vai entender um pouco por que Jonas resistiu tanto a pregar para aquele povo de Nínive. Porque o Império Assírio, ele era um povo cruel. Ele era um povo cruel. Ele era um povo que, sabe, eu até costumava ensinar o seguinte nos seminários, nas escolas. O Império Assírico, a diversão deles era matar pessoas, fazer pilhagens de cabeças e cabeças humanas. E essa a diversão deles, era comum para eles. Eles saqueavam os despojos das nações, eles matavam as pessoas, assim, cruelmente. O Império Assírio era marcado pela crueldade. Ninguém, naquele tempo, poderia cogitar o fim do Império Assírio. Mas, como Deus está no governo das nações, Deus determinou um fim para ele. E aí, então, se levanta em 612, Nabopolassar. É ele que em 612 vai levantar. E ele vai destruir, vai desbancar o Império Assírio. Aquele império até então indestrutível. Aquele império que, humanamente falando, ele poderia estar até hoje, sabe, governando, reinando, mas a Babilônia se levanta primeiro com esse Nabopolassar. Ele pega o Império Assírio, ele faz guerra com ele, e no ano 610 ele toma a Síria, a Nínive, capital da Assíria. Ele toma Nínive. Então, mais um império é detonado, sabe, pela mão do Senhor, porque eu vejo Deus no governo, porque esse império não tinha a mínima condição, ele não tinha humanamente falando, não poderia jamais ser destruído. Mas a Babilônia se levanta. Então, Nabopolassar vence. 610 ele conquista Nínive. Então, ele estabelece um próximo império. Aí entra o império que Daniel falou. Porque a Bíblia fala, Daniel 2, 31, Daniel fala, tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. Aí ele vê a cabeça de ouro da estátua, ele vê o peito e os braços de prata, ele vê o ventre e os quadris de bronze, ele vê as pernas de ferro e os pés, parte ferro, parte barro. Irmãos, Deus é sensacional, Deus é absolutamente incrível. Quando você já começa a ler isso aqui, você fala assim, cara, há um Deus que está governando a história. Porque isso aqui não é uma questão só teológica, isso é uma questão histórica. Se a gente estudar a história, você vai ver que esses governos eles vão ser estudados exatamente como está estabelecido aqui nesse texto aqui. Então, ele fala, versículo 34, quando estavas olhando, o rei vê uma coisa, ele vê uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que vem do alto, e ele feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e diz a Bíblia que essa pedra veio e os esmiuçou.
Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Ele está falando dos impérios anteriores. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele fala, ele começa a trazer para o rei Nabucodonosor. Vou dizer, Daniel foi um profeta de muita autoridade. Ele estava pondo a vida dele em risco. Ele estava colocando a vida dele em risco, porque era uma revelação difícil. Não era uma revelação fácil. Não era uma revelação que você só chega e fala e acaba. Ele estava colocando a vida dele em risco, em risco. Então o que acontece? Ele começa a trazer a revelação que o Espírito Santo dá para ele. E ele fala assim, sabe? Ó rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Sabe o que Daniel estava falando? E realmente, o Império Babilônico, depois do Assírio, ele era um poderoso império. Ninguém poderia imaginar que a Babilônia ela teria um começo e teria um fim. Porque a sensação que você tinha no Império Babilônico é que eles governariam o mundo para o resto da história. Sabe? Então Daniel falou, esse cabeça de ouro, Nabucodonosor, é a Babilônia, é você. Mas ele fala assim, mas depois de você vai se levantar um outro império. Isso aí, cara. Vai se levantar um outro império. Então Daniel fala assim, esse peito e esses braços de prata é um outro império que vai se levantar e vai acabar com você e vai dar um fim em você. E esse império é chamado Império Medo-Persa. O Império Persa com Ciro, ele vai conquistar o Império Medo de Dario. Eles vão fazer uma aliança. O Império Medo-Persa, então eles vão vir contra a Babilônia. Agora prestem atenção, como o Império Medo-Persa destruiu a Babilônia? Não tinha. Você imagina uma nação grande, uma potência em pleno século XXI, você fala assim, essa nação, ela vai ser indestrutível, econômica, financeira, politicamente. Imagina uma nação hoje, em pleno século XXI, você pode falar assim, essa nação não tem jeito, ela vai continuar sendo grande, vai continuar sendo imbatível, indestrutível. Você já sabe as nações, a gente já conhece as nações que eu estou falando. Então Nabucodonosor estava lá soberano, reinando. Então, mas havia uma palavra liberada do céu. Eu quero dizer para você, se a igreja entender que ela tem uma palavra do céu para liberar em todas as situações e circunstâncias, as coisas podem mudar. Uma palavra profética traz existência às coisas que não existem como se já existissem. Eu quero dizer para você, sabe como Ciro e Dario conquistaram a Babilônia? Eles não eram uma barreira intransponível, eles não podiam penetrar a Babilônia. Eles cavaram algo por debaixo dos muros da Babilônia. E eles entraram por ali. E quando Babilônia deu conta, os inimigos já estavam dentro deles, o império Medo-Persa conquistou aquele império da Babilônia. Tudo porque havia um decreto do céu. O mundo estava sendo preparado para a chegada do Messias. E Deus estava muito firme. Isso já era no século 586, sabe? Quando Babilônia estava soberana, sabe? Daqui a pouco, no 530, sabe? O Ciro e Dario já se levantam e já destroem mais um império. Os impérios vão ficando para trás. Os impérios antigos, da antiguidade, ficaram para trás. O Império Assírio ficou para trás. Agora, mais um império está ficando para trás, que é o Império da Babilônia, que foi conquistado por Dario e por Ciro. Agora, pasmem, que Deus tremendo é esse nosso, que 6, 7 séculos antes de Ciro nascer, ele encheu o coração do profeta Isaías. 6 séculos antes de Ciro nascer, Isaías já estava profetizando
que deu o nome do libertador e falou: tu, ó Ciro, tu vai resgatar, tu vai libertar o meu povo, você vai dar carta de alforria para o meu povo, você vai libertar o meu povo. Sabe por quê? Porque o mundo já estava entrando numa ordem, já estava indo, Deus estava no controle, sabe? Deus já estava no controle, Ele já estava no controle. Então Deus usa quem Ele quer, Deus fala com quem Ele quer, e Ele pega um homem, sabe, persa, pega um medo, e da Média, né, que era o nome do país lá deles lá, eles botam mais uma nação, humanamente falando, impossível de ser batida para trás. Eles então estão assim, Deus está no governo e no controle. E Isaías falou: tu, ó Ciro, o libertador do meu povo, é você que vai, sabe, libertar o meu povo. E assim aconteceu na história. Ciro baixa um decreto e liberta o povo da Babilônia. Alguns não quiseram sair, alguns estavam acostumados, alguns se acostumam com a opressão, alguns se acostumam com a escravidão, mas assim, quem entendeu o propósito que o céu estava fazendo, vazaram, foram embora, mas alguns continuaram na Babilônia. Mas Ciro, ele baixou um decreto e liberou o povo para ir em direção à sua terra. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Há um decreto do céu para você. A gente precisa entender esse decreto. Então, deixa eu dizer algo para você, só voltando um pouquinho. Isaías 45, sabe, quando o Ciro, junto com Dario, eles abatem a Babilônia, um império até então, humanamente falando, indestrutível. Olha, 6 séculos antes, o profeta Isaías profetiza. 45, Isaías. Ciro, libertador de Israel. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu creio que Deus tem um caminho para a gente, irmãos. Nós vamos continuar, então. Normalmente, agora, o próximo império quem está no auge é o Império Medo-Persa, com Dario, com Ciro, sabe? Agora veja o detalhe interessante. Já estava ali quase 4 séculos antes do nascimento de Jesus. Isso é que para mim é fascinante. Você vê Deus no governo da história. Você vê Deus controlando a história. Os homens pensam que mandam em Deus, mas é Deus quem está no governo dos homens. Os homens pensam que pode manipular Deus. Eu vejo por essa sequência, mas é Deus quem governa a história dos homens. Eles jamais vão... Deus não é manipulável. Nunca vai ser manipulável. Então, entendam bem, tudo aqui está aqui. Segundo Daniel, agora na estátua, se levanta agora o Império 332 a.C., se levanta o Império Grego, porque o ventre era de bronze. E Deus diz assim: depois do Império Medo-Persa, vai se levantar um império que vai ser maior do que o Medo-Persa, no ano 332 a.C. E esse império a gente vai chamar de Império Grego. E Alexandre o Grande, ele foi o cara responsável pela helenização do mundo. O que Alexandre o Grande fez? Ele conquistava as cidades, os territórios, e seus soldados se relacionavam com as mulheres de diversas cidades, de diversos lugares. E foi assim que Alexandre o Grande ele foi helenizando o mundo. O que é a helenização? É a difusão da cultura grega. Não era um grego sofisticado, era o chamado grego koiné. O grego koiné, até isso Deus estava no governo, era um grego popular, um grego pop, que as pessoas podiam falar facilmente, ter acesso com facilidade. Não era um grego sofisticado, não era um Aurélio daquele tempo, não. Era um grego assim que os soldados chegavam e difundiram a cultura grega. E assim, esse império, ventre de bronze, era o império de Alexandre o Grande. Teve grandes conquistas. Foi um conquistador, mas ele foi um instrumento de Deus para que a cultura grega fosse disseminada naquele tempo. Aqui nós estamos interagindo, é bom. Então, o que acontece? 332. Até o século, até 146, foi o reinado do Império de Alexandre o Grande, o Império Grego.
E aí vem o Império Romano. Olha onde vai parar isso. Aí vem o Império Romano. O Império Romano, então, ele começa, Deus dá esses nós. Deus, ele amarra a mão dos grandes homens, porque quando o Império Romano subjuga o Império Grego, tem uma coisa que eles não puderam fazer: matar a cultura grega. Eles não puderam matar, porque o Alexandre o Grande ele fez a proeza de difundir a cultura grega, espalhou a cultura grega. Então, era gente falando grego para tudo enquanto é lado. Todo mundo falava o grego, e eu já falei, é um grego pop, um grego koiné, era um grego sofisticado. Mas o Império Romano surgiu. E aí vem, todo mundo conhece a história do Império Romano. O Império Romano reinou de 146 até 476 depois de Cristo. Então ele pega já o restante final da história antes de Cristo. No século V antes de Cristo, não quero entrar no mérito histórico, eu quero só falar o seguinte para você: no século, comprovadamente, Jesus nasceu no 5 antes dele mesmo. Jesus nasceu no ano 5, houve um erro lá, as pessoas tentam explicar, sabe como foi? Jesus nasceu e ele morreu no século, agora é comprovado, ele morreu no ano 28 da sua própria era. Nasceu no ano 5 antes dele mesmo e morreu no ano 28, ele morreu com 33 anos de idade. Agora preste atenção, por que eu estou te falando isso? Aleluia! Porque na visão profética de Daniel, ele fala que o Império Romano, e nossos filhos estudam, o Império Romano foi dividido em 10 partes, 10 generais, tinham alguma forma influência e poder. Então diz a Bíblia que esses pés de parte de ferro, parte de barro, foi um enfraquecimento do Império Romano, porque eles tiveram que distribuir. Então tinham 10 generais, e a Bíblia fala que esses 10 eram 10 generais. Esse parte ferro, parte barro. E diz a palavra de Deus que, sabe, de repente, ele tem uma visão. 10 dedos. 10 dedos. E ele vê... 10 generais. 10 generais. 10 dedos. 10 generais. Então, o que acontece? E agora vem a chave, eu quero ir para os finalmente. Nessa visão da estátua, nesse sonho da estátua, Daniel, ele interpreta, porque diz a palavra que Nabucodonosor, ele estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílios de mão. Ela veio do alto. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Glória. Meu Deus. Tu és poderoso mesmo. Nós queremos trazer solução para esse mundo, nessa terra. Nós estamos buscando soluções humanas. Até Nabucodonosor, um rei pagão, um rei gentio, ele teve uma revelação através de um sonho. Ele viu uma pedra cortada que vinha do alto e bateu nos pés da estátua. E diz que a estátua se desmontou. Isso é muito forte. Sabe qual é o nosso problema hoje? Precisamos confiar mais em Deus. Foi Cristo. Nós estamos buscando muitas soluções humanas. Nós estamos buscando soluções dessa terra. Nós estamos assim confiantes de que, sabe, é como o povo de Israel em 1 Samuel 8. Eu estava, ia até pregar sobre isso, mas Deus mudou completamente minha mensagem, sabe? Em 1 Samuel capítulo 8, sabe, o povo muda o governo, o povo tá olhando para as nações, para Edom, o povo está olhando para as nações, para a Filístia, está olhando para os povos, cada nação tinha o seu rei. Então, sabe, em 1 Samuel capítulo 8, chega uma hora que eles se indignam. Tudo bem que por falha, porque Samuel, os filhos de Samuel não tinham, eles estavam sem força moral para dar prosseguimento ao governo de Samuel, sabe, ao governo político de Samuel, espiritual de Samuel. Abias e Joel, 2 filhos de Samuel, estavam comprometidos moral, espiritualmente, financeiramente, mas mesmo assim, Samuel, ele usou de um nepotismo, e mesmo sabendo da história dos seus filhos,
Sabe, ele, apesar de ser um homem de Deus, não obstante isso, ele estabelece Abias e Joel, e os anciãos de Israel falam: que loucura você está fazendo, seus filhos são avarentos, eles roubam as ofertas, eles dão uma sequência de coisas, eles pervertem o juízo, o direito, o que você está fazendo, Samuel? Então, o povo elege os anciãos então vão até o profeta Samuel, que naquela época era um juiz. Ele fala assim: o povo quer um rei. Eu não quero entrar nesse mérito, porque isso é outra mensagem. Quero dizer para você uma coisa. Tem uma coisa que Deus fala para Samuel que me choca, e hoje eu estava preparando essa mensagem, eu fico muito impactado, porque a palavra de Deus diz, sabe, que Deus fala: Samuel, faz o que o povo quer. Ele fala: Deus, porque, olha só, porque o povo não tem rejeitado você, Samuel. O povo tem me rejeitado. Isso é muito forte. Isso me doeu. Porque eu não posso, eu sempre digo uma coisa: cada vez que eu estudo sobre Israel, eu não critico Israel. Sabe por quê? Porque nós nos flagramos, assim, em pleno século XX, fazendo as mesmas coisas. Deus não pode governar a nossa vida. Deus não pode fazer o que Ele quer. Nós pensamos que já sabemos muito. Nós nos estribamos na nossa própria sabedoria, no nosso próprio conhecimento. Discutimos entre nós para ver a solução para esse mundo. Rachamos nossa fé. Nós fazemos coisas loucas. Nós não submetemos a nossa vida nem os nossos ministérios ao governo do Espírito Santo. Porque nós achamos que já sabemos muito. Já sabemos tudo. Eu quero dizer para você: você não sabe nada, nem eu sei nada. A gente tem que buscar o Senhor. Para com esse negócio. Por mais que a gente tenha faculdade, sabedoria humana, tudo dessa terra, quero dizer para você, o que a gente precisa hoje é ouvir o céu, é ouvir o Espírito Santo. Então eu quero declarar para você, eu tenho dito no meu coração, eu e Regina, a nossa família vai preparar algo para vocês, mas eu quero dizer para você uma coisa, sabe? Deixa o Espírito Santo governar a sua vida. Deixa o Espírito Santo controlar a sua vida. Submeta a Ele o que tem que ser feito e deixa que Ele faz o restante, porque afinal de contas, quem foi desmoronando as nações lá atrás foi Ele. Ele foi detonando nação por nação. Eu vou dizer, nada vai fugir do governo do Espírito Santo. Nada vai fugir do controle. Então, o Império Romano estava lá, governando, e o mais triste de tudo isso é que quando Jesus vai nascer, ele encontra um mundo que falava o grego koiné. Em Roma, em Palestina, em outros lugares, estava tudo espalhado o grego koiné. Não teve como o Império Romano matar isso, por isso o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas o que aconteceu? Os religiosos, sabe, começou com Herodes. Herodes, quando ouviu falar assim, olha, vai nascer o rei, ou nasceu o rei, Herodes mandou matar as crianças até 2 anos de idade, botou os soldados espalhados, porque Herodes era o rei, ele não queria outro rei, e com 2 anos de idade, Jesus teve que fugir com seus pais fugiram com Jesus para o Egito, e ali eles ficaram. E de lá para cá, sabe, toda a tentativa do Império Romano em matar os cristãos e matar, sabe, Jesus, o rei dos judeus, o rei dos reis, e tudo isso foi crescendo, e eu observo uma coisa, sabe, chegou uma hora que a religião se juntou com a política, sabe, a política dos romanos, sabe, então os sacerdotes, os escribas, os fariseus, as pessoas envolvidas com a religião se aliaram. Você sabe, quem crucificou Jesus foi a aliança da política com a religião. Jesus foi crucificado porque, sabe, as pessoas macomunaram contra ele, se levantaram contra ele, puniram ele injustamente. Então, mas ele nasceu. Agora presta atenção uma coisa, Daniel vai falar, essa pedra sem auxílio de mãos. Isso eu faço questão de ler para você, estou indo para o finalmente, porque eu quero orar por você. Daniel ele faz o seguinte, nos dias destes reis,
o Deus do céu, suscitará um reino. Você está entendendo? Que não será jamais destruído. Você pode dizer amém? Já há um reino nessa terra. Amém. Já há um reino nessa terra. João Batista falou, arrependei-vos porque está chegando o reino dos céus. O reino do qual nós fazemos parte é diferente de todos os reinos e impérios dessa terra. O nosso reino, ele tem, sabe, um governante. O nosso reino, ele tem um rei. O nosso reino, ele tem os súditos do rei. O nosso reino, ele tem, sabe, os valores do rei, do reino. O nosso reino, ele tem, sabe, luz própria. Ele não precisa de luz dessa terra. Ele tem o rei dos reis, o senhor dos senhores em seu favor. Então, quero dizer para você, o profeta Daniel falou, está vindo, vai vir, Nabucodonosor, um reino que não será destruído. Eu quero profetizar. Ninguém vai poder destruir o reino de Deus nessa terra. Aleluia. Nem nada que você possa imaginar. Está decretado. O Deus que deixou os impérios da antiguidade para trás. O Deus que abateu o Império Assírio. O Deus que abateu o Império Babilônico. O Deus que abateu o Império Grego. O Deus que abateu o Império Romano. O Deus que reduziu esses impérios todo a pó. Pulverizou os impérios. É o Deus que está com a gente hoje. Eu quero dizer para você, Daniel falou, esse reino que vai se levantar, você pode repetir como jamais vai ser destruído. Jamais vai ser destruído. E ele fala assim, este reino, isso é muito forte, eu até marquei aqui, este reino, chamado reino dos céus, reino de Deus. Aleluia. Essa pedra que veio do céu sem auxílio de mãos. Esse reino que veio sem partido político, sem nada. Porque o nosso Deus sabia que a resposta para tudo nessa terra vinha desse reino. E diz a palavra de Deus, este reino não passará a outro povo. Então preste atenção, o inferno, ele tá assim acreditando que assim como passou o Império Chinês há 4.000 anos, como passou o Império Chinês, como passou a China, o Egito, como passou o Império Assírio, como passou o Império Babilônico, como passou o Império Grego, como passou o Império Romano, sabe? O reino das trevas está acreditando o seguinte, que esse reino também, chamado reino dos céus, reino de Deus, que ele vai ser destruído. Não vai ser destruído. Aleluia. Não vai ser destruído. Quero dizer para você uma coisa, pode ter perseguição, pode ter o que for. Hoje eu tento entender um pouquinho, não consigo nem imaginar como funciona a igreja na China, lá debaixo dos subterrâneos. Mas eu quero dizer para você uma coisa, nenhum governo até hoje matou a igreja na China. E a igreja na China foi a minha inspiração missionária. Eu tinha um livro vermelhinho, até hoje ele existe, chamado A Igreja na China. Eu vou dizer para você uma coisa, eu fiquei impactado quando eu li naquele livrinho que uma menina de 16 anos, ela apacentava uma multidão de gente num lugar secreto. Eu fiquei, caramba, que coisa doida. Você sabe como nós temos aqui uma Bíblia inteira na nossa mão. Sabe como é que os cristãos se alimentam na China? Eles pedem, pelo amor de Deus, para a gente rasgar uma folha dessa Bíblia e mandar para eles poderem ler. Isso é muito forte. Isso é muito sério. Nós temos uma Bíblia toda na mão. Eles, às vezes, com um pedaço de Bíblia, eles ficam assim e ouvem essa palavra 5, 6, 7 horas. Deixa eu dizer para você uma coisa. Este reino não passará a outro povo. O que Deus está falando? Até o Império Romano, houve uma sucessão de impérios. Eu vou repetir. Até o Império Romano, houve uma sucessão de impérios. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Há um decreto. Se o inferno pensa que vai vir agora um outro reino, acabou, encerrou na gente. É daqui agora para tocar essa geração, daqui agora tocar essa terra, tocar esse povo, tocar as nações, tocar as cidades. Não, esse reino não vai passar para outro povo. Quero dizer que nós somos a pedra que veio do céu, sem auxílio de mãos. Sabe, eu quero hoje,
Orar em cima disso. E por fim, Nabucodonosor fala, certamente o vosso Deus, Daniel, o Deus dos deuses. Isso é muito bacana. Sabe, quando a nossa palavra tem credibilidade, nós contagiamos outras pessoas. Eu oro para que a igreja de Cristo nessa terra não perca a credibilidade. Eu oro para que a igreja de Cristo nessa terra não perca a sua força moral. Porque, sabe, foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, o rei baixou um decreto, eu quero declarar que em toda a província da Babilônia, eu quero declarar que não há outro Deus, não há outro Deus, senão o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode vir aqui, filhinha. Senão o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí agora em Daniel, ele fala verdadeiramente, o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. Eu creio que as nações vão ouvir falar disso. Eu quero concluir dizendo aqui, Salmo 22:8, Deus é chamado Rei das Nações. Jeremias 10:7, ele é chamado Rei das Nações. Apocalipse 15:4, ele é chamado Rei das Nações. Você tem noção disso, desse título? Ele é o Rei das Nações. Sei que vale dizer que o nosso Deus não está distante nem alheio a tudo o que está acontecendo. Eu tenho pensado muito nisso. As mãos das nações foram amarradas. As mãos das nações foram amarradas. Hoje é o rico, é o pobre, é o empresário, é o trabalhador, é a religião evangélica, é outras religiões. Sabe, eu quero dizer para você uma coisa, a sensação que você tem hoje é que o mundo parou. Mas que por trás desse mundo há um governo, há alguém que está no controle, há alguém que está controlando. E nós podemos chamar esse cara de Rei das Nações. Isso aqui vale dizer que, sabe, nos finalmente, em Mateus 28, 18 e 20, não somente ele morreu para salvar as nações e salvar a humanidade, mas ele chama os discípulos já na sua reta final, ele bota a grande comissão, e ele fala, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Hoje eu estava preparando esse texto, esse último versículo, eu botei até de conclusão, e eu botei uma coisa, sabe? Eu falei, cara, o nome da nossa igreja é Graça para as Nações. E eu fico pensando, né? Nós tínhamos um plano de ir na Venezuela, um plano de ir em alguns lugares, mas nós paramos tudo, Deus parou todos os nossos projetos, Deus parou todos os nossos planos. Hoje nós não podemos sair, a gente quer ir, a gente não pode ir, e quem está lá não pode nos receber. Esse é o nosso drama. A gente quer ir, mas quem está lá não pode nos receber por conta dessa contingência atual. Mas eu creio nessa palavra. Eu creio, sabe? Aí Deus consolou meu coração. E eu quero liberar para você uma palavra, sabe? Não foi à toa que Deus botou no nome da nossa igreja Graça para as Nações. Eu creio que preparem-se, sejamos equipados nesses dias. Não perca tempo com coisas que não vai levar você a lugar nenhum. Porque Deus tem um grande plano para a GPN. Eu creio que depois que sairmos disso e que for tudo liberado, o céu vai liberar recursos sobre nós. E nós vamos ter que cumprir a grande comissão de Jesus que disse, ide e fazei discípulos. Essa palavra vai se realizar ainda. Nessa reta final, eu quero profetizar a GPN, Deus tem um propósito com ela em Jerusalém, em Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Deus tem um plano com a nossa igreja. Vamos manter o nosso foco. Vamos nos manter focados. Porque o nome da nossa igreja é Graça para as Nações. E eu vou dizer para você, nós temos uma mensagem para Jerusalém.
Nós temos uma mensagem para a Judéia. Nós temos uma mensagem para Samaria. E nós também temos uma mensagem para os confins da terra. Eu tô ansiando para tudo isso passar e vai passar. Você pode dizer onde você está? Vai passar esse momento? Fala, vai passar. Vai passar. Vai passar. E essa ordem de Jesus, ide fazer discípulos, nessa reta final da história mundial, na história da humanidade, na história da escatologia, nós vamos fazer parte dela. Eu entrego a minha vida, eu entrego a nossa igreja para Deus fazer com ela o que Ele tiver que fazer. Eu quero dizer para você uma coisa, eu estou muito animado com o que está vindo por aí para a nossa vida e para a nossa igreja. Eu estou muito animado. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele fala, ide e pregar o evangelho a toda criatura. No versículo 19 e 20 do mesmo capítulo 16, ele fala, e o Senhor, ele acompanhou os evangelistas e as pessoas, e os sinais e as maravilhas estavam acontecendo. Eu quero profetizar que você seja um instrumento de milagres, sabe, para essa geração. Sabe, Deus está no governo, Deus está no controle. Eu quero dizer para você, você pode perguntar, mas onde está esse reino? Onde está essa pedra que vem sem auxílio de mãos? Eu vou dizer para você, eu já estava pensando, acho que eu vou escrever um negocinho assim, um artigo, um livreto, uma coisa, falar assim, o CEP do Espírito Santo. Sabe qual é o CEP do Espírito Santo? O CEP é o código de endereço postal. Sabe qual é o CEP do Espírito Santo? É eu e é você. Sabe qual é o código do Espírito Santo? Sabe qual é o CEP do Espírito Santo? Eu e você. Sabe onde está isso? Lucas 17, 21. Quando as pessoas falarem, o reino está lá, o reino está aqui, o reino está aqui, o reino está lá. Sabe, esse alvoroço todo, esse falatório todo. Jesus fala, não vai pelos alvoroços. Vocês não podem ir pelos falatórios. Porque ele fala, Lucas 17, 21, porque esse reino que vem do céu sem auxílio de mãos, esse reino que não pode, sabe, ser assim, de certa forma, negociado, esse reino que não pode fazer aliança com ninguém que não seja o Espírito Santo de Deus, esse reino, sabe, que tem uma mensagem para essa geração nessa reta final. Daniel falou, esse reino não vai passar para outro povo. Se os outros impérios passaram, estamos esgotando aqui, nós estamos declarando praticamente, nós pregamos o alfa e o ômega, o começo e o fim da história, e eu creio, nós somos os mensageiros do final da história. Vamos dizer para essa geração o que vai acontecer, que existe um céu para essa geração. Existe um lugar onde nunca mais vai ter lágrima, vai ter dor, onde nunca mais vai ter guerra. Eu quero declarar, não vai haver sucessão de impérios. Nós somos o reino de Deus. E Daniel decretou há 6 séculos antes, não vai haver mais sucessão de reinos. Acabou. Esse reino que vem sem auxílio de mão do céu, é ele que vai fechar a história. É ele quem vai escrever o final da história da humanidade. E que bom que nós fazemos parte disso. Sabe? Rei das nações. Rei das nações. Rei das nações. Que Deus te abençoe. Regina, come on.